Queridos irmãos e irmãs, é um prazer estar mais uma vez aqui nessa noite juntos e reunidos virtualmente através desse grupo espírita de amor e caridade ajudando a caminhada. Sou Edivaldo e convido a todos para fecharem os olhos físicos e sintonizar nossos pensamentos em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, na espiritualidade ligada ao plano superior e em nossos mentores que nos assistem em nossa caminhada, agradecendo pelo amparo e pela sustentação do dia a dia. Que possamos absorver, entender e praticar o que nós iremos ouvir sobre o tema de hoje. Que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, hoje o tema é Ramatiz. Ramatiz é o nome dado a um espírito de origem oriental, isso é, com raízes de origem oriental. E Alex Aprim, um trabalhador da Casa Espírita Emmanuel, que fica na cidade de Sorocaba, nos fala sobre Ramatiz. Eu peguei essa fala dele porque ele compila várias informações as quais eu me inteirei em vários sites na internet. Então, Ramatiz, ou Salwan Ramatiz, é uma presença polêmica no mundo espírita, com obras psicografadas que abrangem inúmeros aspectos das atividades espirituais. Os textos vão desde fatos da vida de Cristo à bomba atômica e se constituem em uma leitura que revela um caminho de luz acessível a todos. E Alex Aprim, que é o trabalhador dessa casa espírita Emmanuel, que fica lá em Sorocaba, ele nos diz o seguinte, que para conhecermos melhor a história de Ramatiz, é necessário retroceder até o século XI, na região que viria a ser conhecida como Indochina, e que na época era dominada pelo Império Chinês. Do amor entre um hindu e uma chinesa nasceu uma criança que iria se tornar um grande ser de luz. Tinha cabelos negros, pele cor de cobre e olhos castanho iluminados. Pouco se sabe de sua infância. Alguns parcos registros relatam que desde tenra idade ele possuía grande sabedoria, uma vez que já a carregava a várias encarnações. Ele iria estimular as almas a conhecer a verdade. A criança cresceu e se tornou um verdadeiro guru, ingressando em um dos muitos santuários iniciáticos da Índia. Entretanto, em encarnações anteriores, diz-se que ele já tinha sido grande matemático e filósofo Pitágoras, que viveu cerca de 570 a 496 anos antes de Cristo, bem como Filão de Alexandria, que viveu cerca de 30 a 40 anos depois de Cristo. 30 anos antes de Cristo e 40 anos depois de Cristo. Um filósofo judeu responsável pela famosa Biblioteca de Alexandria. Nesse mesmo período, ele desfrutou da companhia inesquecível do Mestre Jesus. Encarnou igualmente como Koot Home, um dos mentores de Helena Petrovna Blavatsky, que viveu em 1831 a 1891 e é a fundadora da Sociedade Teosófica. Em uma época ainda mais recuada, ele viveu na Atlântida, quando conheceu o espírito que seria conhecido como Allan Kardec, e com o qual se encontraria novamente em sua passagem pelo Egito, no templo do faraó de Merneptah, filho de Ramsés, no Egito. Ramatiz era então o sacerdote Amenófis.
Ao longo de suas encarnações, Ramatiz sempre teve contato com grandes sábios de cada era. E em sua vida na Grécia Antiga, no período em que ela estava em plena evolução cultural, segundo informam algumas psicografias, ele já tinha conhecimento da imortalidade da alma, da purificação através de sucessivas reencarnações, e seus ensinamentos buscavam mostrar as nítidas vantagens de espiritualizar a vida. Ainda cultivava a música, a matemática e a astronomia. Nessa época, ele começou os estudos sobre o deslocamento dos astros e conclui que a ordem superior domina o universo. Em sua encarnação como Ramatiz, ele se distinguiu como grande sábio, tendo feito parte da história da Índia no período da invasão dos arianos, por volta do século IV a.C. Disse ainda que ele teria participado dos acontecimentos narrados no conto épico conhecido como Ramayana. Nessa ocasião, realizou os seus estudos iniciáticos na China. Posteriormente, fundou um pequeno templo na Índia, sendo adepto da tradição de Rama. Desencarnou jovem, pois sua missão já havia sido cumprida. Depois disso, no plano superior das inteligências espirituais, filiou-se definitivamente a um grupo de trabalhadores espirituais conhecido como Templários das Cadeias do Amor. Trata-se de um agrupamento de colônias invisíveis do além, que se dedica a trabalhos ligados à corrente oriental do pensamento. O homem Ramatiz, o nome Ramatiz, ou Swami Ramatiz, como era conhecido em sua época, é uma designação de sua hierarquia e dinastia espiritual. Rama é o nome que se dá à própria divindade, o Criador, cuja força criadora emana para as nossas vidas, quando pronunciado corretamente. É um poderoso mantra que ativa os princípios masculino e feminino, contidos no universo. A saudação se torna plena, ativando a semente divina no interior, quando se pronuncia Ramatiz. Os discípulos de Ramatiz. O templo que ele fundou foi erguido por seus primeiros discípulos. Nesse local, ele ministrou e aplicou todos os conhecimentos adquiridos até aquela vida. Diz-se que as pedras usadas em sua construção receberam energias especiais, fruto da evolução de cada discípulo no caminho por ele delineado. Muitos desses discípulos estão hoje encarnados em nosso mundo. Em sua última estada na esfera fixa, Ramatiz teve 72 discípulos, vindos das mais diversas linhas religiosas e espiritualistas do Egito, Índia, Grécia, China e até mesmo da Arábia. Todos queriam ir além e unir-se à irmandade que Ramatiz formara. Após sua passagem, muitos deles não conseguiram se manter dentro do padrão iniciático original e decaíram. Apenas 17 conseguiram envergar a simbólica túnica azul, o domínio da vontade, e atingir o último grau do ciclo iniciático em seus invólucros físicos. Mas, em seu trabalho espiritual, Ramatiz teve contato com os outros discípulos e muitos, ao longo de suas vidas físicas, retornaram ao seio dos seus ensinamentos.
existem 26 adeptos que estão no espaço espiritual, abre aspas, desencarnado, fecha aspas, cooperando nos trabalhos da Ordem da Cruz e do Triângulo.